Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Simplesmente. Eu peguei a pauta, isso não quero, Eu tô só pensando no clima aqui, gente. Ouça aí o fundo, olha, ouça aí o fundo musical, cara. É o clima aqui, é o clima, já estamos gravando aqui na véspera do Dia dos Namorados, que vai ser agora, nessa semana, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e a gente vai estar naquele, já estamos naquele clima. Então, qual o assunto nós vamos falar aqui, conduzindo essa embarcação comigo, Stephanie Santana? eu tô pensando aqui. A gente dançou, né? A música não tem nada a ver com o vídeo que ele tava fazendo muito. Uma aula será uma O editor, por favor, editor, ajuda a gente. Mas vamos lá, fala galera, essa é a fala original, não aceito imitações. Bem-vindos a mais um podcast. Estou animada, vamos lá conversar. Fala galera! Agora sim, Gente, é sério. junto olha. com a gente aqui, Stephanie deveria apresentar o nosso companheiro aqui de mesa, Ninguém me falou nada. Pastor Robson Gila. Fala galera! Seja bem-vindo a mais um podcast Simplesmente. Episódio de número 5. Vai? Número 5, é o quinto episódio. A gente está aí tendo Cadê o inglês? essa oportunidade, esse privilégio de poder estar gravando aqui com você, falando com você. Sim, o pessoal está reclamando, não consigo me entender, por causa de nem todo mundo é bilíngue, sabe? Acessibilidade é isso, né? Vou manter. Ok, vamos lá. Mas, gente, vamos falar sobre namoro. Claro que a gente, quando chega no contexto atual, a gente fala de namoro parece ser, por exemplo, a maneira como as pessoas veem namoro hoje parece que sempre foi dessa forma, né? Mas o namoro também tem todo um contexto histórico. Então, assim, só para fazer uma introdução, para a gente entrar realmente no assunto namoro. Assim, partindo do princípio bíblico, e aí, assim, questão antigo, de antiguidade, né? A gente tem Isaac e Rebeca, um namoro que não foi uma escolha de Isaac. O servo de Abraão foi lá encontrar na terra de Abraão uma esposa para o seu filho. Então não foi uma escolha, ele vivenciou e se apaixonou e agradecemos a Deus por isso. Mas esse é o contexto. Um outro contexto que a gente tem também é no contexto José e Maria, porque eles eram noivados. Naquele tempo, o noivado já tinha uma prerrogativa de casamento. Não à toa que se você rompesse o noivado naquela época, era como se fosse um divórcio. Só não tinha os benefícios do casamento. Isso, você não vivenciava o casamento num todo. Não à toa que o texto vai ser claro lá que José era noivo de Maria, mas ainda não havia tocado, não havia tido a experiência. Não tinha conhecido biblicamente. Isso aí. E aí a gente vai seguir, né, esse processo por conta de alguns contextos. Na cultura árabe, o casamento é dado por arranjo familiar, negócio. E aí você vê aqueles vídeos hoje em dia por aí que rola, passa por aí, aquelas mulheres com caras infelizes, casando com gente que ela nem sabe quem é. Então, são pontos que existem em relação ao casamento. Há também, nesse tempo, eu estou tentando fazer de uma maneira mais objetiva possível, aqueles casamentos onde as pessoas saíam, mas tinha alguém ali acompanhando, alguém ali tomando conta da relação, né? A chamada alcoviteira. Já não sei se você já ouviu, os antigos sabem o que é isso. Você saía com alguém, então assim, ou era alguém da família, ou era um amigo, alguém que estava atento ao seu namoro. Você estava com aquele rapaz, você conversava com aquele rapaz, no máximo tudo isso, mas a pessoa estava ali acompanhando para... Tempo depois foi passando, né? Se não me engano, anos depois, começa a questão de você, do rapaz ir na casa da moça, do rapaz ser acompanhado pela família, do rapaz ser acompanhado por alguém dentro de casa, sentado na sala. Nessa época não podia, no máximo, tocar na mão, no máximo. Não podia beijar no rosto, não podia nem beijar a mão nem todos, né? Alguns até podiam beijar a mão da moça. Cortejar, melhor dizendo, obrigado, Marlon. O cortejo era... E o cortejo é muito do contexto medieval, né? Quando começa essa visão de amor mesmo, ver o amor na relação de maneira mais clara, mais objetiva, até porque tinha essa questão, começou a poesia, começou a questão como o Marlon falou aí, do cortejo. E aí, onde é que a gente chega? A gente chega, pelo menos dizem os historiadores, que há uma revolução quando acontece a chamada revolução sexual, de Woodstock, de faça amor ou faça guerra. Isso já mexeu muito com o contexto social. As músicas. Isso, exatamente. E aí vem toda uma mudança
Como dizem também os veículos também, que você acredita nisso? Que os carros mudaram também essa dinâmica de relacionamento, porque parou-se de ficar dependendo da casa. Porque se para se namorar, era da casa. Os carros, os cinemas, não sei o nome do carro, os drive-in, de cinema. Então, assim, tudo isso foi gerando uma mudança que a gente chega no namoro atual. Claro que também houve mudanças até chegar até aqui. Mas aí a gente vivencia namoro. Gente, vamos lá então começar com o pé na porta aqui. O que é namoro em si? Um de cada vez, vamos ver se vai dar confusão. Eu vou ficar aqui bem quietinha. Pode falar, pastor Robson, por favor. Então, veja bem. Que olhar de jogador é esse? Por que não ficar quietinho? Vamos lá, Não vou falar agora, daqui a pouco eu falo. Que é tudo aguardado. Se nas nossas pesquisas, a gente estudando e conversando aqui nos bastidores, a gente entende que o namoro bíblico, ele não existe, né? E existe um namoro que a gente aqui abordou historicamente, um namoro secular, tá? E agora, nesse ambiente de secularismo, namoro bíblico e como nós cristãos lidamos com essa questão, porque isso que nos provocou esse bate-papo aqui, essa conversa, né? Como a gente ser bíblico, ser cristão, na verdade, e namorar, né? Acho que esse é o grande desafio. Vamos lá, o que é namoro? Rodei, mas não deu certo. Exatamente. O que é namoro? A gente depois vai pontuar sobre essa questão de ser namoro. Eu tinha apontado, lembra naquela live, eu falei que eu falava, achava que era namoro. Fala em live, vamos falar sobre isso depois. Mas, namoro, o que é namoro? O que é namoro? Eu lembro de uma parada do tipo, é um compromisso com data de validade. Foi isso que eu falei? Sim. Você deve conhecer o outro, namoro é oportunidade de... Então, assim, eu não quero ser um técnico aqui, rebuscado. Ótimo, que bom, feliz com isso. Que alegria. Eu tô morrendo de rir por dentro. Mas vai sério. O namoro é uma oportunidade que a gente tem que conhecer o outro. Caráter, saber se é um bom filho, uma boa filha, como ele se comporta, quais são os planos dele futuro, se a gente tem afinidade de gosto, som e tal. E a gente tem essa oportunidade do namoro construir isso junto. Se há a possibilidade de seguirem juntos. Então a palavra principal namoro é um momento, ou a fase, é um relacionamento com data de validade no sentido de finalizar. Desse relacionamento ele se estender, né? Mudar para um outro momento. Mas é conhecimento, para que o casal se conheça, para que eles entendam, compreendam melhor quem é o outro. Então beleza. Então a gente se caminha sobre namoro, esse no âmbito geral. E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, a gente tem dois padrões: um namoro cristão e um namoro não cristão. Real. Um namoro não cristão baseado com o conceito e valores da sociedade atual. E o namoro cristão, que nossa base é bíblica. Então vamos lá. Deveria ser. Vamos lá, então vamos caminhar. Eu posso falar para vocês, a gente deu o balde assim, entendeu? Aí, mas vamos lá. Tirei a fala dele, a razão, né? Não tirou não, porque a gente só. A ordem dos fatores não alterou o produto, mas a gente vai chegar lá. A gente se caminha assim, vamos lá, um namoro não cristão. Está baseado no quê? No que a gente conhece, entende e ouve. Não, pergunta então. Eu achei que ele falar, o que a gente conhece, entende e ouve? Aí, namoro não cristão, um namoro bem aberto, sabe? Onde não tem essa questão da castidade ou do sexo em si, não precisa ser necessariamente a castidade, mas o sexo em si, ele é presente. A gente não está falando aqui, é algo que a gente não abraça, é algo que a gente não tem como valor nosso, não é algo que a gente ensina, não é algo que a gente orienta, nem fomos orientados assim, mas é um contexto real. A gente vive hoje namoros de pais que entendem ser importantes os filhos. O namorado dorme no quarto da filha, ou a filha no quarto do namorado. E eles veem isso com bons olhos, assim, não é um julgamento. Ainda que não tenha essa visão, esse posicionamento, cada pai, cada mãe sabe o que vai construir com a sua família e os seus filhos. E existe até uma pressão da sociedade, da família, de que esses modos operantes sejam dessa forma. Tipo, eu prefiro que meu filho esteja namorando. Em casa, sim. É uma vida mais sossegada, né? Sim. Assim, igual assim, tô falando de um namoro. Mas
tem cristão que vive isso, é um outro contexto. Aí é um outro contexto. Por exemplo, um namoro é um compromisso. É um compromisso você vai ter com aquela pessoa. Tem gente que não quer compromisso. E aí é um padrão que não é o que a gente orienta, porque não é um padrão que a gente, como cristão, entendemos não ser o correto. Se você namora com alguém, você está buscando ter compromisso com aquela pessoa. Aquela pessoa não é um copo descartável. Aquela pessoa é uma pessoa, é um ser. E aí que precisa ser respeitado e você precisa valorizar então tudo isso. Então assim, tem pontos também como esse. Tem gente, como eu falei, tem gente que vive, mas aí cada um sabe o que quer para a sua vida. Então a gente tem padrões diferentes. Aí vamos lá, um namoro cristão. Um namoro cristão. Sim. O namoro cristão ele deve prezar pelo que a palavra diz. Mandamentos, que o caráter de irrepreensível, não tem o que falar, honrar o pai e a mãe da forma que ele está se comportando. Sabe uma fala da minha mãe? Eu estava namorando, aí eu cogitei ficar com uma outra menina namorando. Aí minha mãe falou assim, você gostaria que fizesse isso com sua irmã? Então, aquela palavra mexeu muito comigo na ocasião e me constrangeu. E que na verdade é uma cobrança que o menino seja o pegador, né? Pelo menos na minha geração. Né? A geração atual, os dois estão pegando todo mundo. Minha geração, ainda mais de não crente, é super comum. O menino que for o pegador, ele é o bem visto, bem quisto. Então, agora sim, pastor Watson, por favor, possa nos informar, o senhor possa nos tecer aqui um pouquinho, por favor, sobre namoro bíblico. Namoro bíblico. A gente não vai conseguir encontrar informações sobre namoro bíblico. Por quê? Porque não existe, não tem. Que luta, barão! Mas vamos lá. Você que está pecando, você que está... Por favor, você que está guardando no Senhor, nos diga. Eu resolvi esperar. Eu falei que esse Uma cara... palavra ridícula. Ninguém precisava saber. Nada. Mas também, inclusive, eu vou mandar uma WhatsApp. Nada. Olha só, querido, olha só. Já que nós estamos falando aqui, Stephanie, uma jovem extremamente capacitada, equilibrada emocionalmente, muito talento. Se você tiver algum interesse, você coloca aí, nos procure, manda um direct, manda um WhatsApp. Não manda direct, galera. Não manda direct, ok? Vamos lá. Ela é fonoaudióloga. Voltando para a seriedade aqui. Dúvidas? Sim. Esclareçam-me, por favor. Vamos lá. Não existe namoro na Bíblia. Isso aí. Ok. Mas existem várias formas de união entre casais ao longo da Bíblia, descrito, né? Sim. Cada época tem um jeito. Uhum. Em relação ao povo de Israel em si, que era o povo de Deus, essas formas eram orientadas por Deus ou tinha também influência cultural da época de outros povos que estavam por ali? Nesse sentido, por que eu estou perguntando isso? Você está entendendo? Eu não, mas pode ser. Eu acho que ele voou na hora! Eu entendi só você resposta. Sabe por quê? Minha dúvida? Porque eu fico pensando se o namoro... Porque assim, as pessoas falam, o namoro não existia na Bíblia. Então, muita gente usa isso para falar, o namoro não deveria existir da forma como existe hoje na comunidade cristã, entendeu? Sim. E aí eu fico pensando se só não existiu por uma questão histórica. Sim, sim. Entendeu? Cultural. E que, no caso, atualmente existindo, não é algo que precisa ser... isso não deveria acontecer dessa forma. Ou você deveria pegar essa questão cultural e amoldar ela à luz do que a Bíblia ensina sobre relacionamento, amor, casais. Eu ia pontuar sobre isso. Na verdade, a nossa A gente acha que ficou muito confuso. a nossa cultura não é de Israel. Sim. Nós temos uma outra cultura, somos brasileiros, a nossa cultura é diferente. O que a gente faz é aplicar os princípios e valores cristãos, bíblicos e principalmente cristãos, à nossa vida e à nossa cultura.
entendeu? A exemplo, você falou, realmente a Bíblia não tem detalhadamente ou especificamente sobre namoro. No entanto, a gente tem textos bíblicos que podem nos nortear, como a história de Isaac e de Rebeca. Ainda que tenha um outro contexto cultural ali, do pai pedir para que o servo Eliezer pudesse buscar uma esposa para o seu filho, a gente pode trazer alguns pontos ali, exemplo, o que Rebeca fez, o que foi crucial em Rebeca, sabe, toda a relação que Rebeca tinha com a família dela, tudo isso pode ser levantado para a gente. E aí a gente pode trabalhar no sentido, né, desse tempo. É claro, quando a gente vai falar isso mais à frente, existem tipos de namoro, né? O namoro mais natural que a gente já conhece, o comum social que a gente já está inserido. Por exemplo, a gente trabalha o namoro cristão numa cultura, como eu falei, a cultura secular trabalha que não, você precisa conhecer a pessoa sexualmente, tem que ter relacionamento com ela. A cultura cristã já não trabalha assim, ele trabalha que você precisa preservar. O sexo é pro casamento, para o casamento. Então, você trabalha dentro dessa... E é bíblico isso, entendeu? Como há outros que trabalham que chamam de namoro de corte, que é sem contato, nem que beijo tem. E assim, cada um tem a forma de caminhar, seguir, e é feliz assim. A gente só tem que saber se a gente consegue não ferir aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos orienta, pelo menos dessa forma assim. Existe. Tá. Pegando o que o pastor está falando, existe algum dano na questão do namoro, pelo fato, assim, algumas pessoas defendem, porque a Bíblia não defende o namoro, porque tem alguns danos. Por exemplo, as pessoas se entregam seu coração para uma outra pessoa. Emocionalmente, vínculos emocionais. O namoro está esquentando, há uma exploração do corpo, né? Então a mente da pessoa está envolvida lá e não que ela não case sem ter o sexo, mas ela experimentou várias outras coisas. Então a masturbação, o desejo de explorar lugares inexplorados. E esse namoro, quando não dá certo por algum motivo, seja ele qual for, essa pessoa ela tem dificuldade de desvincular aquilo porque o coração não foi entregue a outra pessoa. Existe o dano de depressão na faixa etária da adolescência, pessoas se cortando. A gente mora aqui na Ilha do Governador, a gente caso recente, o menino terminou com a outra, sei lá, alguma coisa assim, e ele trouxe a faca, agrediu outras pessoas, e eu acho que assim, foi claro? Foi, ajeita aí o microfone, você tá... Diminuiu, vai lá, segue. Mas voltando ao fio da meada que eu perdi, desconcentrei com o microfone, a galera deu ruim no microfone aqui. Mas enfim, eles podem ter percebido. Enfim, vocês vão perceber. A gente está melhorando aqui. Mas a gente estava falando sobre... Sério, volta aí. O namoro cristão. O namoro, você fez uma pergunta, ele está tentando responder a sua pergunta. Você lembra da pergunta? Não. Gente, eu falei que ela ia viajar. Eu falei. Mas eu entendi o seu ponto. Eu falei dos danos do namoro. Emocionalmente. Né? Na verdade, a maneira como você se apresentou demonstra, tipo assim, benefícios. Eu não gosto de ficar impondo nada a ninguém. Você viveu e agora que o outro quer viver, você vai impor. Não. Mas a gente pode trabalhar realmente benefícios de um namoro que a gente chama de corte. Há os benefícios, sabe? Realmente da exploração do corpo, de um estilo, até mesmo a prostituição, da questão de pecado em si. Contato com a pornografia. Contato emocionalmente. Realmente, por exemplo, um namoro de corte, se há um rompimento, pode ter um rompimento, mas ele vai ser muito mais moderado. Diferente de gente que já está realmente... Pode ter gente que é namorado e ficar tipo casado, sabe? Aquele namoro onde o camarada domina a mulher ou a mulher domina o homem. Não, você não vai. Não, você não vai se relacionar com fulano, com Bertano. Que namoro é esse, gente? Entende a submissão. E acho que sim, isso pode ir até para além do lado sexual, no sentido de viverem como casados, só que cada um na sua casa, no sentido de tomarem decisões sobre a vida do outro, juntos, como se fossem um casal.
Isso aí. Aí Acho que isso é prejudicial, realmente. Né? Fazer algumas compras juntos e tal. Agora, eu queria perguntar o seguinte, porque é tão ruim falar sobre isso que a gente fala sobre a gente, né? E acaba... Mas essa é a ideia. Não, essas coisas... Essa é a ideia. Fala a verdade. Falar a A questão verdade. não é Eu tenho nem... um primo. Eu tenho um amigo. Não é nem questão de se expor, mas tô falando assim sobre... A gente reflete sobre a nossa própria vida, no sentido de que... O que eu quero dizer? Quando você fala que a gente tenta trazer os valores cristãos para esse modelo cultural de namoro que a gente vive. Isso. E assim, eu fico pensando até que ponto é uma adaptação do modelo à luz da palavra, uma adaptação dos valores à palavra, para você se permitir viver esse contexto, entendeu? Sim. E assim, eu fico na dúvida, porque eu acho que no final das contas deve rolar nessa dosagem as duas coisas. A gente tem que ficar se medindo, se monitorando o tempo inteiro em relação às nossas decisões e propósitos com relacionamento. Mas como a gente pode, quais são esses valores que a gente precisa ter inegociáveis para que a gente viva um relacionamento saudável, onde de fato a gente está se permitindo conhecer e ser conhecido, mas sem ferir a nossa santidade, a nossa jornada, e aí em busca de Santidade. santidade mesmo. Santidade. Quais são os valores? Você me dá isso, sei lá. É isso, isso e isso. Revisita o Gesiel, o Robson Antigo. Não sei se eu vou conseguir ser objetivo dessa maneira. Mas eu Vamos lá. gostaria, obrigada. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus está apresentando a cultura do reino. Uhum. Então a primeira coisa que a gente entende é que ele nos apresenta que assim, viver o reino de Deus não é apenas um ideal. Viver o reino de Deus é algo real naquilo que Deus nos propôs. Então, a partir da cultura do reino, dentro desse ponto aí. E dentro da cultura do reino, a gente tem um ponto, como é que eu consigo viver para não ferir algumas coisas? Santidade de Deus. Como é que eu vivo meu namoro de uma maneira santa? Não estar sozinho. Que eu agrade. Quando eu falo santo aqui, é porque a expressão santo ainda remete a uma desumanização, que não é isso. Santidade é você viver de uma vida consagrada a Deus, separada para Deus, uma vida que agrade a Deus. Então, assim, viver um namoro que agrade a Deus vai remeter a você dizer não para algumas coisas em relação a... E aí, estamos falando, eu sempre falo para a juventude, né? Hormônio, eu nunca ouvi falar de hormônio se convertendo. Hormônio não se converte, sabe? Então, estão os dois ali na fase da vida e aí tendo os seus conflitos. Algumas pessoas dirão, não, eles têm que se libertar. Não, vai acontecer. Mas tudo, a melhor coisa na vida é tudo no momento certo. Há um tempo para todas as coisas. Então há um tempo também de que eles vão vivenciar a vida sexual deles de maneira plena. Sim, quando estiver. Mas qual a proposta de Deus? Para que eles possam. Então o primeiro ponto aqui eu trabalharia a santidade de Deus. Entendeu? E o casamento é algo instituído por Deus. E o sexo foi dado para o casamento, né? E a gente pensar que essa desconstrução é maligna, nos afasta de Deus. Sim. E aí que você falou assim que queria os três, né? Três. Eu vou trabalhar na minha colinha que eu gosto de trabalhar sempre o deixará o homem, pai e mãe, que é a dependência. A gente depende dos pais financeiramente, emocionalmente, a gente há uma dependência dos pais. Então deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, interdependência, e serão dois uma só carne, que é o sexo, é o coito. Entendi. Então, você tem aí pontos que você pode muito bem trabalhar em relação à sua vida com Deus. Aí eu falo, é uma cultura apresentada a nós, num reino de Deus, onde Deus é quem governa tudo. Agora, eu tenho outra pergunta, gente, me desculpem. Porque são dúvidas genuínas. Essa análise, Deus é nunca ser um podcast, né? Vai ser entrevista, galera. Mudou, tá bom? Ok. Não, é sério, porque agora eu tô com dúvidas. Eu também tenho umas perguntas para fazer para eu acho que esse tom de acusação não tá me descendo bem, sabe? Ameaça. ameaça. Vamos lá, ameaças, enfim.
Já até perdi, fiz a meada. Poxa vida, vocês não me ajudam. Depois começo o ano. Mas de qualquer... Não, vou voltar, que era importante. A gente estava falando sobre essa questão da santidade e tudo mais. Que droga. Não vou lembrar. Poxa vida. Mas eu queria muito lembrar. Que era importante. Lembrei. Era sobre essa questão. Nós estávamos falando sobre o sexo social separado para o casamento. Mas o nosso corpo, biologicamente, ele se desenvolve sexualmente também. Sim. E assim, eu sinto muita falta da gente falar sobre sexualidade sendo solteiro e sendo cristão. Porque assim, é algo que é negado a gente até a gente ser noivo de alguém e estar prestes a viver isso. Aí eu fico pensando no seguinte. Não, mas aí a questão não é essa. A gente existem. Eu falei de graça também. Eu entendi o que você quer dizer. Porque a gente aprende no mundo, por exemplo, a se conhecer, a se explorar e tudo mais. E a gente se cala em relação a isso. E, sinceramente, eu não lembro de ninguém, em nenhum lugar, me falar, vamos lá. Eu não gosto das pessoas no mundo. Eu falei muito, mas que mundo? Porque o mesmo mundo que a gente Eu não entendeu, tu quer causar? Quer causar. Eu falei sempre. Calma aí. Todo mundo aqui vai ter um momento de largar o fone e sair andando. É a hora da gente ganhar o copo, a gente fazer a meta, jogar o copo no chão, não sai andando aqui. Eu não aguento mais isso. Mas de qualquer forma, eu fico pensando nisso, até na questão do namoro em si. Então, eu vou contar duas coisas. Primeiro, tabu. Exato. A gente ainda vive um tabu sobre o sexo. O sexo ele ainda é visto de maneira pecaminosa. O sexo ainda é visto de maneira, não vou usar nem negativa, mas... Oi? Pejorativa? O sexo, as pessoas que... Eu até brinco, falando, vem cá, alguém que é anjo, que não nasceu por meio do sexo. Sabe, sexo deveria ser naturalizado no sentido de se comunicar. E quando a gente fala de tabu, até mesmo para os pais, infelizmente, e aí eu vou falar assim com um pastor de famílias, quando eu estou diante de casais, e o tema é esse, eu pergunto, quem aqui foi ensinado em casa sobre sexo? Cara, quase ninguém levanta a mão. Infelizmente, a sexualidade ela foi apresentada por meio da pornografia, e aí a gente vê muitos casais com algum tipo de distúrbio, algum tipo de dificuldade no sexo, que o camarada aprendeu daquele jeito e ele acha que vai levar para o relacionamento dele aquilo ali. E não é aquela verdade. Então, assim, muitos pais têm dificuldade de falar com os filhos sobre sexo, até mesmo na nossa brincadeira, de não, minha filha não vai casar e não vai... A gente acaba gerando muito um certo preconceito, sabe? Não, sua filha vai sim, ela vai se relacionar sexualmente sim, e espero que minhas filhas se relacionem, que elas casem, antes que seja depois do casamento, que elas se alegrem com isso, que ela viva da melhor maneira possível e plena sexualidade dela. Então, baseado naquilo que a gente entende no conceito do princípio bíblico. Então, assim, eu acho que, primeiro, é a questão do tabu. Segundo, é que a gente acaba fazendo essa dicotomia de secular e sagrado, ou sagrado e profano. O sexo, ele é profano. Sabe, ele não é sagrado. Na verdade, ele pode até ser sagrado, mas ele só é sagrado depois do casamento. E, gente, isso é tão real, isso aí, mas isso é tão real, gente, é só a gente olhar para o mundão, da que a gente está falando aqui, da parte social aí, que a gente vivencia, olha como é que isso é real. Você pega uma música da Rita Lee, Amor e Sexo. Cara, lê ali, aquela música ali, é uma leitura da realidade social. Amor é isso, sexo é isso. Há uma separação de amor e sexo, sabe? E aí sexo se torna apenas um objeto de prazer, mas que não precisa necessariamente ter amor. Acaba sendo apenas uma necessidade. Então, acho que assim, a questão do tabu e essa questão, ou seja, gente, o sexo é bênção de Deus. Repito, da forma certa, na hora certa. Mas, cada um tem uma forma de pensar, mas é uma bênção de Deus. Viver a sua sexualidade de maneira plena é uma bênção de Deus. Deus nos deu, mas como também pessoas casam achando que o sexo
é o todo, né? Na verdade, é completamente espiritual, uma pequena parte da vida. Deixa eu trazer um ponto, voltando para o tema namoro. Na prática, adolescentes, jovens, quando chegam, falam qual o momento certo de namorar. Uma outra pergunta que é muito clara também, sempre acontece, qual o perfil de pessoas que eu devo namorar? O que vocês pensariam em São Maria? Qual perfil? Primeiro em que momento? Eu acho assim, o adolescente, ele tem condições de Minha casar. filha, Gente, tá olha. 30 anos, acho que tá bom já, 30, 37. O adolescente tem condições de manter um casamento. Ele vai namorar com o Eu intuito não de posso quê? apenas ouvir. Aí os adolescentes vão me matar. Namorou com 8 anos, pô. Jardim de infância, mentira, brincadeira. Porque assim, hoje é fácil para mim falar porque eu já passei por essa etapa, estou casado e aquilo que me consumia não me consome mais. Sim. Então para mim é um diálogo mais tranquilo, mas eu falo isso para uma faixa de idade. Funciona porque suas filhas não são adolescentes. Amém. Dando continuidade, eu vou precisar disso. Ai, que horror. Coitada das meninas. Não, mas Mas pegou a ideia? Sim. Namorar, acho que tudo isso que a gente está falando aqui, mas o adolescente está querendo namorar, cara. então, Tá vamos todo lá. mundo namorando, menos eu. Então, mas aí acho que entra na mesma coisa que eu tô falando. Sobre os desejos, as vontades e o preparo para tal e o momento certo para tal. Entendeu? Sim, mas aí vamos deixar aqui para os adolescentes ouvir também. Tá, então, adolescente, eu não vou poder falar sobre isso. Por que não? Olha só. Porque, cara, Tudo bem, vamos lá. Você vai falar, por que, cara, porque eu namorei nova? não, mas não é por isso não. Ah, então melhor ainda. Porque olha só, eu não. Porque assim, uma coisa não deixa de estar certo se um dia eu falhei com aquilo. Sim, Não é o caso, não, beleza, não é o caso. caso. Mas eu tô falando disso, entendeu? Exemplo, eu não tive orientação na questão emocional, relacional, sexual. Eu não aprendi. Assim, também não vou exigir do meu pai uma coisa que ele não aprendeu. Nunca teve. Ele nunca teve. Ele não teve essa informação. A diferença é que hoje eu tenho essa informação. Hoje eu tenho esse conhecimento. E tendo esse conhecimento, eu pretendo. Eu não posso. Eu gosto da fala de Maurício Zagari, né? Que ele diz que nós temos uma geração inédita. Ou seja, a gente não sabe como é que essa geração vai reagir. Porque as minhas filhas acham que sempre existiu celular, sempre existiu internet. E eu provavelmente essa geração de transição, né? De celular, de internet, de tecnologia. Mas onde eu quero chegar com isso? Que assim, eu tenho um parâmetro, é o que eu pretendo orientar. Eu pretendo orientar minhas filhas. Por que eu não vai namorar naquela idade? Por causa disso, por conta disso. Eu tento ensiná-las nesse momento. Vocês, como pais, vocês vão estipular uma idade para os seus filhos? Eu não diria assim, só estipular a idade. Mas Eu acho que também tem uma questão, porque assim, não acho que é assim, 17, 15. Não, acho que é um todo. não, mas tô falando não mais aleatoriamente, assim, tá chegando um momento e vocês já Sim, estão eu acho que assim, vai ter a questão da maturidade. Porque eu vejo pais falando assim, porque gostou, deixa de namorar. Não, gente, não é assim. Porque a gente não tem maturidade para aquilo. Aquilo vai gerar, pode gerar, como o Robson falou aqui, um trauma emocional, pode afetar nos estudos da criança, sabe? Várias questões. Então, por isso que assim, eu penso que não dá para trazer uma resposta muito dentro da caixinha. Sim. Por quê? Primeiro porque eu acho que é artesanal. Em que sentido? Cada um é de um jeito. Cada criação é do seu jeito. Sem contar que cada um tem sua própria personalidade. Agora, o que os pais devem fazer é serem presentes na vida dos filhos. É que os pais devem fazer é de conhecer os seus filhos e não ficar vivendo dentro de uma cartilha do que pode ou que não pode ser feito. É trazer uma orientação a partir do agora. Antes de seja ele grande ou pequeno, mas a partir de agora, deixa eu trazer uma orientação. Porque assim, eu sou muito consciente, pelo menos tento ser. Eu tento criar os meus filhos com a melhor orientação possível. Eu tento ser muito presente, mas eu sou consciente de que vai ser, em um determinado momento, é a decisão deles. Criação de filho deve ser uma coisa tão difícil. Nossa, Não, nesse tempo eu ainda. Já era difícil agora. Jesus. Mas assim, olha só, eu não vou dar minha opinião em relação a namoro na adolescência, ok? Ok.
Quanto a perfil? Hã? Quanto a perfil? Conto. Hã? Quanto ao perfil de... como que eu devo saber se é essa pessoa que eu devo namorar? Ah, tá, voltando. Você é aqui. cristã, faltou essa parte. Ah, cara, é porque... Não, sério, é importante. Sim, vamos Porque lá. assim, há uma cobrança da sociedade em ponto você não, você bebê, você nunca beijou. Você é a única que não está namorando. Você, por exemplo, você está na igreja, Sim. não sei a tua idade, 27. 27 anos. Há uma cobrança de pessoas próximas e dentro da igreja, tipo, pô, por que você não namora? Eu tenho alguém para te apresentar. Existe uma... É, porque a solteirice, ela é desvalorizada. Ela não tem lado bom de ser solteiro. Crente não gosta de ser solteiro. Nunca vi isso. Não é valorizada, pode não ser valorizada, mas que não tem lado bom. Não, Que isso? não, tô falando pelo que as pessoas, pela pessoa, sim, como sim, se não houvesse lado bom em ser solteiro, como se não fosse uma eterna, aquele cara que você falou hoje, esqueci o nome dele. David Rick. Isso, ele fala muito sobre isso, O sobrenome dele não falo corretamente, mas procure no Instagram, vai acrescentar muito pra você. É muito bom. Pais, por favor, sigam ele que você vai aprender muito. É muito bom. Ele fala muito sobre essa questão como se chega a uma certa idade, o solteiro é um estágio de espera, entendeu? Mas aí para mim é falta de conhecimento bíblico. E aí eu vou dizer por quê. Você vai ler Cantares, eu gosto da fala de Sulamita, que ela diz assim: não te precipites no amor. No amor. Eu acredito que o desenvolvimento humano, como a gente acabou de falar, até para a sexualidade, o seu corpo se prepara para isso. E eu acredito que para a relação emocional, da mesma maneira. Nosso corpo se prepara. E aí, sabe por que tem muita gente frustrada na relação emocional? Porque gente que não esperou a hora certa. Ela se precipitou, entregou não só o seu corpo, mas entregou suas emoções a alguém que não ia agregar nada a ela, alguém que de repente ela não deveria ter feito na hora errada. E aí hoje, sei lá, o tempo passou, casou para ter seguido. Mas tem lá um trauma, tem lá um problema, sabe? Uma situação que ficou mal resolvida porque se precipitou. Eu, por conta disso, e claro, uma coisa é brincar com gente próxima, como eu brinco com o Stefano, mas eu tenho hoje muito dedo com essa questão do solteiro, sabe? Por quê? Porque essa pressão acaba gerando essa precipitação. E aí daqui a pouco, uma pessoa que fez um casamento, está vivendo infeliz, porque foi precipitado por conta da pressão social, pressão dos amigos, pressão pastoral, casou com alguém que não devia ter casado, ou numa hora que não devia ter casado. Por isso que comigo, o curso de noivo, meu amigo, o tempo é tropa de elite, o negócio é sério. Porque é muito sério, entendeu? É muito sério. Claro que, penso eu que é o ideal, nem todo mundo consegue fazer isso, como eu não consegui. Quem nunca chorou na fossa? Muita gente chorou, por que chorou? Eu penso, por que algumas pessoas choraram? Porque foram precipitadas. Claro que não, como eu falei, falta de conhecimento, falta de orientação, que se precipitaram. Aí acaba entregando o seu coração para alguém que não devia. E aí se arrepende. E aí, meu amigo, a vida já foi, não tem como voltar. Essa questão que você perguntou, tem duas coisas para falar, mas respondendo a pergunta. Pessoa crente que mostra frutos de que é convertida, que se preocupa seriamente com santidade, que me parece que hoje em dia tem muita gente que tá nem aí. Porque parece que o namoro te dá uma liberdade para você fazer algumas coisas que não faria. Né? Agora eu tenho... Sim, e como como é algo natural... É que você tem consentimento, você tem um parceiro do pecado, né? E fora questões relacionadas a como ele é na unidade familiar dele, ou ela, né? Na unidade familiar dele, o que eles pensam sobre o futuro, profissionalmente falando, enfim. Esse é o motivo que eu não sou a favor de namoro de gente nova. Então, porque essa é a minha opinião. Adolescente não fica chateado. Mas esse é a minha Sorry. E você está vendo assim, olha a maneira de como a Stephanie está apresentando para uma jovem, já uma fase de estabilidade da vida, pelo menos profissional, ela já está desenvolvendo, sabe? A questão de... Ela já formada. De repente pode não ter sido o que planejou? Pode. Mas hoje você consegue enxergar diferente. Por isso que eu falo das etapas, entender o tempo.
Por isso que eu falo que não é só a questão da idade. Porque a gente sabe que gente com 40 anos que é imaturo, gente. Gente com 30 anos que fala, cara, eu tenho 18. Como tem, de repente, alguém com 20 anos, com 17, 15 anos, que demonstram uma certa maturidade. E a partir daí, você percebendo, um pai percebendo, uma mãe percebendo, pode ver a possibilidade de um namoro, mas também colocando seus limites. Você enxerga que, por exemplo, as coisas que eu falei agora, eu não pensava isso, talvez nem há 5 anos atrás. E aí eu fico pensando nisso. Nem fomos ensinados a isso. Não, isso aí... A gente não aprende sobre relacionamento, a gente não aprende sobre relacionamento, a gente acha que isso é inato. Exato. Ai, por favor, olha, gente, eu fico tão bolada com isso. E assim, vai deixar pra ensinar quando a pessoa... Desculpa. Chateada. Porque a pessoa vai aprender sobre isso quando ela tá vivendo isso. Então, assim, se preocupam em orientar quando está acontecendo. E não se preocupam no pré, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a escolha da pessoa, é a decisão, vou namorar, não vou namorar. Eu acho que um adolescente talvez não tenha maturidade de pensar sobre o namoro como uma etapa para um casamento, que é uma coisa muito distante. Mas, cara, infelizmente... Pra mim vai ser infelizmente, tá? Infelizmente não tem como privá-lo disso, levando em consideração que é algo cultural, né? E socialmente aceito até nas igrejas. Algumas. Mas assim, rola, mas não dá pra fechar os olhos pra isso. Mas você vê que é uma coisa que acontece pelos desejos daquele adolescente, entendeu? Não sei se existe um propósito naquilo. No quê? No namoro, na adolescência. A minha questão é essa. Tem muito mais a ver com o momento, realmente, tem muito mais a ver com as emoções, os impulsos. Eu acho que assim, realmente com um propósito. O objetivo do namoro da adolescente vai acabar sendo uma vivência para amadurecimento emocional. Sim. Mas assim, Porque tem que estar descendo o grau abaixo, é uma coisa que é muito difícil. Existem as exceções? Existe. Existe. Mas a maioria, se você olhar para um percentual maior, não tem como. Sabe? A maioria vem aí numa relação cheia de E pelas experiências problemas. de gabinete, nem os pais sabem como lidar com essa área. Outra questão que a gente estava conversando, isso também me deixa muito indignada e eu espero não ser esse tipo de mãe Então, no futuro. Mas essa questão de a gente não se educar biblicamente para educar os filhos sobre relacionamento. As experiências, muitas vezes, elas são fato, mas não são o que é correto necessariamente. os pais E não orientam pela Bíblia, eles Pelo orientam achismo. pela sua experiência. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque assim, depois que a gente cresce, a gente vê que existem muitos relacionamentos adultos, a gente não tem muita essa noção quando é mais jovem, que é meio disfuncional, ou que na verdade não é disfuncional, mas que passou por muitas etapas disfuncionais, que elas são repassadas, né? E se forma um ciclo de Vicioso de te atrapalhar. maldição. É porque eu pensei, eu acho que por isso que as pessoas acreditam em maldições, cara, porque essa questão da repetição, né? Queridos, podemos entrar Dos padrões psicológicos sobre essas questões, mas vamos lá. Sabe? Mas assim, eu acho que, no caso assim, falando de igreja, de ministério de juventude, eu acho que a gente precisa, eu acho que a gente até pode sair com essa ideia daqui, de começar a pensar na educação para relacionamento, educação sexual, não no sentido de tomar o lugar dos pais, mas ser uma outra fonte de informação bíblica, baseada na Bíblia, baseada em experiências que foram refletidas por uma mente transformada por Cristo, que é vista de uma outra forma, porque a gente precisa aprender isso. Gente, eu estou falando de uma pessoa que nasceu na igreja e que sempre viveu aqui, assim, nunca vivi distante do ambiente eclesiástico. E eu sinto, e isso é uma carência minha, assim, como jovem, sabe? Muita coisa eu tive que aprender, eu vi de fora para poder aprender depois dentro, entendeu? E aí acaba que isso forma a nossa cosmovisão sobre namoro, sobre relacionamento. Ouviu de maneira deturpada, Sim. trouxe para o seu contexto e aqui olhar uma outra
lente, né? Uma outra Nossa, isso é perspectiva. muito ruim. E deixa a gente muito inseguro, deixa a gente sem norte na hora. Porque assim, todo fala, namorar é uma escolha. Mas ninguém ensina a gente a escolher, não, cara. Sabe, é muito complicado. Por favor, se virem. Eu tô aqui apanhando. Eu recebo também. Sinal que Deus tá falando aqui nessa terra. Mas é sério, eu falo da Michelle. Michelle, se você estiver assistindo, eu tô falando de você. A Michelle falou sobre essa questão. A gente estava uma vez sentado com os amigos, né? A maioria dos meus amigos hoje são casados, e ela inclusive. E ela fala que ela tá amando a vida de casais, mas como ela achava que ela deveria ter escutado isso antes, como muitas das coisas que eles aprendem ali, se eles tivessem aprendido antes, a reflexão, a decisão seria muito mais segura. E eu fico, poxa, eu não tenho oportunidade de viver isso. Te falar, na realidade, Me bateu, depois fez o carinho. falando de uma forma teórica, ela é muito bonita, né, assim, mas na prática é algo muito difícil. É claro. Sabe, eu vou te falar por mim, o estereótipo de perfil que me apresentava, ou que eu buscava, ou que o filme, a sociedade, a cultura, era do estereótipo de meninas de corpo grande, que tinham que ser extremamente bonitas, que traziam um tipo de atração pelo visual, pelo estereótipo. E quando, na verdade, a questão de caráter cristão, os valores que a gente já comentou aqui na mesa. Mas, cara, quando a gente luta contra a gente mesmo, é punk. De verdade. Porque é uma coisa que a gente está falando aqui na mesa, pessoas estão ouvindo, o intuito é que ser colaborativo, pessoas entendam o que Cristo que espera da gente, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas, brother, peça ajuda. É melhor confessar a tentação do que pecado. Sim. Tem os líderes, tem as células. É um momento que a igreja atuar na sociedade é a forma da gente ser presente como discipulado. E na prática, o jovem, não só adolescente, todos que estão namorando, vivem com uma luta muito punk. Os hormônios, como o pastor falou, nos convertem. Né? Sim. E além dessas questões que são naturais, né, da nossa carne, rola tudo que a gente aprende por aí, fora ambiente eclesiástico, fora ambiente cristão. E assim, eu acho que a gente precisa também orientar a vocês não terem nenhum constrangimento, sabe? Porque às vezes a gente... E aí entra aquela parada do tabu. Às vezes passam coisas na nossa mente, no nosso coração, que a gente acha, nossa, a gente se sente culpado, se sente sujo, enfim, sei lá, tem vários pensamentos na mente. Não sou mais digno de orar. Exatamente. E assim, não vou mais à igreja. que são oportunidades que também Satanás tem de colocar a gente na situação de que a gente não é digno, de plantar mentira na nossa cabeça. E assim, a gente vai acreditando nisso. E quando a gente tem oportunidade... Deu ruim? Não, sim, gente, eu exponho, tá? Tá dando ruim, todo mundo tá olhando pra lá e vou indo. Eu tentando ver mais rápido, mais simples aqui com o celular, pra mostrar quanto tempo tem, e a outra olha pra trás, eu também, olha. Eu não consigo... Dá grana não? Não, no celular. Ih, deu ruim. Não, tá Não, o celular tá gravando, você não conseguiu ver o tempo, ele já falou pra mim. Ah, tá, mas de qualquer forma, não ficar constrangido em expor, porque a gente, depois que... E olha, outra coisa que eu também nunca aprendi, quando você expõe, sei lá, qualquer questão relacionada a namoro, ou qualquer tabu, aqui na igreja tem muito tabu que é sexual, né? Acho que é um dos maiores tabus, assim, por conta dessa questão do pecado, do sexo antes do casamento. Mas quando você expõe, você vê que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, que muitas pessoas passam por isso, e aí a gente aprende a lidar com isso, fortalece um ao outro. É muito importante a gente viver isso, porque assim, é algo que eles estão muito avançados na discussão lá fora. Sim. E a gente não está seguindo, sabe? Na mesma velocidade. Na mesma velocidade aqui, a gente precisa disso, sabe?
E a gente não é diferente deles, a gente tem a mesma carne. A diferença é que há uma mente transformada, mas assim, não fomos totalmente libertos desse corpo. Então existe questões a lidar na prática que é muito difícil, que uns com os outros a gente consegue lidar melhor. Essa fala sobre Sozinho, uma frase a gente que não diz, essa fala sobre uma frase que diz assim, nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado, porque o pecado ainda é real dentro de nós. Sim, eu gosto muito daquela peça que a gente assistiu do Giovanni C aqui, que, vou dar spoiler, mas eu não lembro nem o nome da peça, que era um rapaz que tinha a natureza pecaminosa dele lá do lado, que a gente depois descobre que é. E aí se ele consegue se curar de todos os problemas que ele tinha, realmente aceitar Cristo e tudo mais, e aquela pessoa, ela não sai dele, não vai embora, ela fica ali. Enquanto a Cristo fica feliz, que alegria, mas quando olha, você tá aqui ainda. Não, mas você vai levar ele, vai ter um momento em que ela vai embora, mas é algo que ainda vai conviver com a gente. Então, encarar essa verdade e buscar ajuda na fonte certa. Se você quer realmente viver Agora, algo... pergunta, agora eu vou te perguntar, como é que é, Stephanie, uma jovem hoje encontrar alguém dentro da igreja? Não necessariamente que você vai encontrar alguém, mas você entende quando eu falo dentro da igreja, alguém cristão. Como é que esse desafio aí, que eu acho que é um desafio? Eu não sei se eu sou... É sim, é você mesmo, você está aqui, querido. Senhor, nem deixa eu terminar de completar a frase, tudo bem. Cara, eu acho que a gente precisa orar muito sobre isso, porque aí eu tô falando uma coisa muito pessoal, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Então assim, até os pés que eu não tenho vão estar atrás, antes de pensar, se existe a oportunidade de pensar sobre alguém assim, que eu conheça da igreja. Mas acho que caminhar junto, observar bastante, estar tá ali, né? É isso que você quer saber? Sim, sim. Então, um rapaz precisa ter uma conquista externa. Vamos lá, se você quer. Vamos começar com um amor ou uma amizade? Você sai poderoso, eu não tenho como brincar com você. Eu chamo do Telegram, não é coisa. Mas é isso. E assim, não tem... sei lá, eu não tenho muito... É sério, eu não tenho muito... É que nem a Glória Pires, não, acho que eu não sei opinar sobre isso. Mas é assim, eu até esqueci a pergunta dele. Você tem opinião sobre tudo, né? Não, acho que era a pergunta mesmo, eu esqueci. Eu perguntei qual é o desafio de um jovem cristão ou de uma jovem cristã de encontrar alguém. Tá. Desafio realmente estar com a mente e o coração no lugar certo, porque eu acho que a gente pode se confundir muito com desejos nossos que a gente acha que serão permitidos vivenciar depois de estar no relacionamento. Por exemplo, a gente não pensa tanto em família, na possibilidade de construir família, ou na possibilidade de, sei lá, ter sua independência dos seus pais, enfim, de amadurecer em alguns aspectos, se a gente não tiver em mente, sei lá, ou não tiver dentro de um relacionamento, ou tiver na iminência de um, entendeu? Eu acho que a gente encara muito que a nossa vida em algumas áreas estagna até a gente destravar a fase de estou no namoro, agora sim eu posso pensar sobre, sei lá, sobre como ser uma boa esposa, sobre como ser uma boa mãe, sobre como sei lá, não dá pra fazer esse vídeo, tu matou o chefão daquela... Isso aí, eu preciso matar esse chefão de não ser mais solteira, estar no relacionamento para conseguir planejar e pensar, aprender sobre isso. Você pode construir, eu vou falar de mim agora, né? Eu construo coisas a meu respeito, que eu vivo hoje em família, com o pai, com o marido, que não veio depois que eu comecei a namorar. Eu já pensava antes. Sim. Pessoas que se tornaram referências para mim, mas a maneira de como eu fui aprendendo. Até porque eu acho que assim, a minha relação ter sido muito com as mulheres, em relação a... Fui criado numa casa com 5 mulheres, aí depois cheguei na casa da minha esposa, já tinha minha esposa e mais 3 irmãs, hoje eu sou pai de 2 meninas. Eu acho que a minha visão do lado da mulher mudou muito, muito, muito dentro dessa experiência aí. Sim. Sabe? A maneira de como, e a importância da mulher em si, a força da mulher
para mim é um negócio, principalmente por causa da minha tia, que me criou, porque minha mãe faleceu, eu era muito novo. Então, assim, que coisa extraordinária, Sim. coisa extraordinária. Sim. Então, acho que partindo desse princípio, eu fui construindo, né? Eu fui trabalhando isso em mim, acho que ainda estou em construção, ainda preciso evoluir, melhorar muito quanto a isso, mas eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Porque a maneira de muita coisa que eu vivo hoje, teve coisas que eu vi furada, não tem nada a ver, não tem relação. Mas muita coisa de cara que também que eu pensava assim, penso assim até hoje. Sim, mas para mim qual é o grande desafio? A gente é nutrido de todos esses desejos que muitas coisas vão se concretizar a partir do momento que a gente estiver vivendo nessa codependência com um parceiro. E a gente, eu acho que, agora finalmente o desafio, gente, que prolixa, né? Mas enfim, a gente precisa, eu acho que a gente precisa estar mais atento na pessoa do que nas coisas que serão vivenciadas. Eu acho que a mente do jovem cristão está muito no mundo que se abre de possibilidades, não estou falando só sobre sexualidade, mas tudo que estar com outra pessoa vai proporcionar, e pouco sobre quem é essa pessoa. E se você vai ser a pessoa ideal para essa pessoa, se essa pessoa vai ser ideal para você. Entendeu? Então, assim, essa vontade... Eu acho que constituir família é um bom exemplo, essa vontade de constituir família. Eu conheço muitas jovens cristãs que sonham muito em ser mãe. E assim, para isso, elas querem muito Ter um casamento. ter um casamento. Então assim, não é isso, eu quero ter um casamento, eu quero viver um relacionamento saudável e feliz com a pessoa que eu amo, e em consequência eu vou ter uma família. Não, eu quero isso, então essa é a minha oportunidade. Então encara o casamento como uma oportunidade. E eu acho que isso, não sei, vocês vão me dizer, mas eu acho que isso pode nos cegar em relação à escolha da pessoa. Sim, ou não? Sim. Plenamente, eu acredito nisso. Acho que eu colocaria isso como desafio. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Falo isso, infelizmente, eu não vivi, tá? É comum hoje o jovem solteiro colocar essa, não vou dizer necessidade, mas essa realidade de ter alguém em oração. Eu não estou falando de você orar especificamente por alguém. Stephanie conheceu um rapaz, e aí eu vou orar para que Deus confirmar essa relação, o rapaz vai orar. Não estou falando disso. Estou falando assim, hoje você é uma jovem solteira, está vivendo, construindo a sua vida profissional, a gente vê, percebe, admira, mas se você não quiser, não precisa responder. Mas é natural você orar a Deus, pedindo a Deus, não é pedindo a Deus alguém, mas preparando a sua vida emocional, seu futuro relacional, conjugal. Então, eu acho uma coisa, algo, inclusive, eu falei sobre isso em algum lugar. Não foi comigo, mas pode. Eu também não lembro, não. Eu tenho a impressão de que mas assim, eu lembro que quando eu fazia, abrindo a terapia para vocês, mas eu me sinto confortável para falar sobre isso. Na terapia, a minha terapeuta uma vez falou, estava falando sobre a divisão, o tempo que eu dedico a cada área da minha vida a fazer esse exercício para refletir sobre e ajustar, enfim. E aí eu coloquei lá, ok, coloquei tudo. Aí aqui ó, mostrei pra ela, aqui meu tempo, meu reloginho, é esse que eu dedico de porcentagem mais ou menos. Ela, engraçado, você não tá falando aqui sobre vida amorosa, relacionamento, nem nada. Porque eu tô solteira, eu não tenho namorado. Ela, mas isso não significa que você não deva pensar sobre isso. Aí eu, e realmente é algo que assim, quando tá na iminência de acontecer, sei lá, tô pensando em alguém, estou gostando de alguém, existe uma possibilidade, aí sim, vamos lá. Mas se no dia a dia, não rola muito. E aí é uma reflexão que eu já fiz, com a ajuda dela, inclusive. Eu ia falar, obrigada, fulano, não. Mas é algo que a gente precisa refletir, sabe? É algo que precisa fazer parte. Eu sei que minha mãe ora, ela sempre fala. Eu oro desde que eles são crianças para as esposas e filhos. Gente, isso aí eu acho extraordinário. Aí eu falo, obrigada, tudo dela. Ela já ora e já tá bom. Se eu tenho uma lembrança na minha vida, uma experiência de vida é essa. Eu lembro que eu e Juliana conversávamos sobre casamento, só que eu olhava assim para a realidade, né? Hoje eu entendo que nem todo mundo casa com aquilo pronto.
muitos casais entendem e constroem juntos. E aí eu olhava e ficava conversando com ela e falei, cara, queria muito, né? Sem condições, não dá. E aí a gente conversando, ela passou com a minha sogra com o meu sogro, e um dia meu sogro no bate-papo assim bem, em pessoal comigo, ou melhor, pessoal comigo, ele falou assim, a Juliana comentou que vocês tinham falado sobre, não sei o quê. Aquilo me gelou, sabe? Eu falei, caraca, ele vai olhar pra mim. Não botou não. Eu pensei que ele ia olhar pra mim e falar assim, você tá achando que tu é quem? Tu tem o que pra dar pra minha filha? Eu ia botar a música no chá. E aí ele falou assim, você, cara, essa pergunta pra mim ecoa até hoje. Você ama minha filha o suficiente pra casar com ela? Essa fala. Eu fiquei aquele tempo assim, bem reflexivo, sabe? E aí ele falou, porque a gente ora pela nossa filha desde o ventre. Nossa. A gente pede a Deus para que Deus separe alguém para ela. E ele falou, se você ama minha filha para casar com ela, eu estou tranquilo, porque você vai dar o melhor para ela. Cara, aquilo ali para mim guardou, assim, Ctrl+C, Ctrl+V, tá guardado no fundo do meu coração. E os meninos que chegarão, se preparem. Até meninos e meninas, e Pedro também, os filhos também. Eu não tive essa experiência dos outros, né? Eu não tive essa experiência com o sogro, mas Deus colocou isso também no meu coração. Mas nessa grávida eu já tenho orado. Eu oro, eu peço a Deus para os meus filhos, sabe? Mas assim, então aqui, fica a dica, você que é solteiro, a passar aí, sabe, Deus namorado aí na fossa, porque vai olhar o Instagram. Nossa, gente, já passar tendo uma. Vai olhar o Instagram e as fotinhas de Pelo amor casar. de Deus. Brincadeira. Sou Totônio de cima. Não, mas assim. Sou Totônio, não, sou isso. Como é que é o pessoal que só falou? Esqueci agora a palavra. Vamos embora. Mas você que é solteiro, agora é sério, você que é solteiro, uma orientação a vocês. Mas a gente está falando muito bem que expressou e é verdade, principalmente cristão. Olha a Deus, gente. Olha a Deus nesse momento. Sabe, não fica esperando acontecer, não. Olha a Deus nesse momento, sobre a sua relação. Peça a Deus para que Deus te dê sabedoria, para que Deus abra os seus olhos, para que você não seja enganado por lobos ou lobas, né? Sabe, que realmente tem alguém. Eu tinha muito essa preocupação, sabe? Eu sempre orei muito a Deus sobre a minha relação, sabe? Eu lembro que uma das orações mais difíceis, eu nem namorava a Juliana, eu era noivo de uma outra moça, e eu lembro até hoje quando eu fiz essa oração na minha sala, de joelho, assim, foi uma oração difícil, porque eu lembro que a minha oração foi assim, não sei por que surgiu essa, acho que eu sabia assim, mas não queria. E aí eu lembro que eu orei e falei assim para Deus, eu gostava muito da menina, eu sentia que ela gostava muito de mim, e eu não via motivo, nem possibilidade de rompimento. E eu lembro que eu fiz essa oração, falei, Deus, se não é ela, eu falei assim, eu gosto muito dela, e eu acho muito difícil eu abandonar, eu abrir mão dela. E achava a mesma coisa dela sobre mim, achava até que ela gostava mais de mim que eu dela. Eu disse assim, se não é ela, assim, sabe você fala entre os dentes? Senhor, se não é ela, dá um jeito aí, me ajuda a que esse relacionamento não vá para frente. Agora, se é ela, você está confirmando, vai abrindo as portas. Cara, 15 dias de eu responder, meu Deus do céu. Aí eu fui uma fossa. Por que eu fui falar isso? Tá brincando, Exatamente. Senhor, eu vi nas músicas, Ô, boca santa! Graças a Deus me abençoou com mulherão que eu tenho hoje, que é meu parceiro. Não sei o que lá. No dia dos namorados, eu quero me declarar para minha esposa, gente, querido, te amo muito, muito. Juliana é a arca que Deus construiu para me livrar dos dilúvios dessa vida. Ai, olha, frase feita. Então a gente vai aproveitar o momento para terminando aqui, né? A gente vai finalizar. O pastor Robson quer colocar alguma coisa? Não. Eu acho que o tema é bem bacana. Olha, pensando no segundo momento. Sim. Dia dos Namorados, parte 2. Se falar mais sobre o solteiro, acho que seria muito legal a gente trabalhar mais sobre isso. Eu me sinto contemplada. Eu acho que um tema que a gente tem dificuldade de falar, ou não aborda muitas viúvas, né? Viúvas, viúvas. Falou de solteiro. Na verdade, eu acho que a igreja não aborda temas sobre os sóis. Viúvos, solteiros, divorciados. Estão no nosso peito, estão vivendo. E acho que E nós chamamos. a gente acaba não dando a devida atenção a esse grupo. Isso é verdade. Tá vendo só? E o podcast também é descobrimento aqui. A gente está aprendendo. Eu já saí daqui com vários projetos. Espero, tá?
Sim. Sem cobrar. Já mandou uma letra pra mim aí que eu Já tenho que mandei. Fica a dica. Fica agradecida. Então, gente, Vamos lá. vamos finalizando aí. Eu queria deixar vocês aí dando as suas colocações finais aí. Por favor. Eu acho que esse tema é muito relevante para a faixa etária que Deus está me abençoando e me permitir colaborar, ser co-participante do serviço. E espero em Deus ter discernimento de como lidar. Né? Você que está em casa, você é adolescente, tiver dificuldade, pode vir, nós temos aqui canal aberto, pode mandar mensagem, se não quiser falar, pode falar com a Stephanie, com a menina, pode procurar o pastor Gesiel. Nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês. E esse tema foi muito bacana, espero que tenha abençoado a vida de vocês. Onde você estiver, na igreja, fora da igreja, você que está afastado, é uma boa oportunidade de voltar para o caminho do Senhor e parar de pecar, amém? Glória a Deus. Stephanie. Pessoal, muito bom estar com vocês, mesmo não vendo vocês, mas eu sinto quem está vendo O capítulo. meu capítulo. Mas é isso, busquem uma vida de santidade, não por aparências, mas porque é o que Deus espera da gente. E principalmente, na verdade, busque um relacionamento com Deus genuíno, verdadeiro, íntimo, para que você entenda todas essas coisas, que elas façam sentido para você, porque senão não vai fazer, vai ser só um fardo. E namorem com consciência, maturidade, evoluam. Sejam felizes. Exatamente. Se você é novo ainda, não namorou, o pessoal fala, né, BV, não fique triste com isso não fica caminhando pela pressão das pessoas não, guarde o melhor momento para a sua vida. Tenha certeza do que eu estou dizendo para você, como pastor de família, pastor de juventude, guarde o melhor momento da sua vida com a pessoa que realmente vai valorizar você. Não valorizar o sexo, valorizar a relação, valorizar você. Então, você possa esperar esse momento. Como é que eu faço? Coloque diante de Deus agora. Coloque diante de Deus. Pode não ser uma preocupação nesse momento, mas coloque diante de Deus. Senhor, coloque diante do Senhor as minhas emoções, o futuro marido, a futura esposa, o namorado, a namorada que o Senhor vai me dar sabedoria para não fazer decisões precipitadas. Sabe por quê? Quando você começar a orar sobre isso, você já vai estar consciente. E aí quando os amigos, as amigas, sabe? E aí eu encontrei alguém para você e não sei o que, você vai estar sempre atento a tudo. Eu lembrei de uma história aqui muito interessante, a gente fecha aqui. E é sério, uma jovem uma vez contou para mim que eu estava num congresso de juventude, igrejão cheio, e aí o pastor que pregou sobre isso, mata de fé, que eu vou falar agora, então você que está ouvindo, aí, guarda aí. Ele estava pregando, ele pregou aquele texto, onde colocar eles na planta dos teus pés, Deus vai te dar, pregou sobre isso, para a juventude, aí estava num outro contexto. O rapaz que ouviu, aquele homem da série, literalmente. Tomou posse da palavra, cara, terminou o culto. A moça disse que o cara deu um pisão no pé dela. Só que assim, a princípio, ela não entendeu. Ela ficou chateada, o cara pisou no pé dela, ficou com muita raiva. Ele pediu desculpa, não sei o que, e foi embora. Esse cara não é crente, não. Gente, o marido dela hoje. Cara, eu acredito, cara. O marido dela. Eu não acredito. E aí, depois que eles começaram a se relacionar, ele contou pra ela que naquele dia, quando ele gostava já dela, assim, aquele crush. Bondoso vai todo mundo. Sério mesmo. O pastor crush. E aí, cara, quando o pessoal menos esperou, aí ele falou pra ela, aquele dia eu pisei no seu pé, eu pedi a Deus, eu orei, falei, cara, vai entender, né? Gente, não pisem no pé das pessoas, tá bom? Não pisem. Quem me ensinou foi meu pai. Gente, mais uma vez, obrigado por você estar com a gente aí. Deus abençoe, fiquem na paz. Nos encontramos semana que vem, uma entrevista maravilhosa com o pastor Maurício. Aqui vamos falar de pastor para pastor, desafios do ministério pastoral. Você não pode perder também com a gente, tá bom? Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. E você que quiser, venha conhecer a nossa igreja, Igreja Batista de Itauá, Rua Professor Hilariano da Rocha, número 300, aqui na Ilha do Governador, no Itauá. Você pode vir, vai estar conosco, nossos cultos aqui, 10 EBD às 9. Ou você que é casado, se quiser vir classe de casais ou outras classes aqui. Classe de adolescente. De adolescente também, de juventude. 10 e 15 você tem o nosso culto, você pode participar com a gente. E 18 horas aos domingos. E no decorrer da semana, se você chegar aqui, nós estaremos aqui para recebê-los, tá bom?
Deus abençoe você, fiquem na paz. Podcast Simplesmente. Simplificando a fé. Ressignificando a mente. Hoje Valeu. não errei. Ai, gente, vamos embora que tem que correr. Run.